Estamos explorando os avatares de Vishnu porque eles são importantes e o que significam para as pessoas da fé e da filosofia hindu. Vishnu, conhecido como o Preservador, sonhando o universo à existência quando o caos o ameaça. Vishnu não apenas resolve as coisas de longe, ele desce ao mundo, toma forma e anda entre as pessoas. Vishnu pode aparecer de inúmeras maneiras, mas existem 10 principais, então hoje vamos passar por essas 10 fases de transformação e vamos conhecer. Um peixe que salva o conhecimento, uma tartaruga que sustenta uma montanha, um ser meio homem, meio leão que despedaça um tirano, tudo isso vamos explorar. Vamos sentar sob a árvore Bodhi com o Buda e ver o cavaleiro no cavalo branco. Quem irá reiniciar o mundo? Isso e muito mais. Então prepare-se. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da religião. Sou Mark Ganon e agradeço por estarem comigo neste belo domingo na minha tenda. Exploramos semanalmente as histórias mais interessantes, polêmicas e fascinantes de todas as religiões e eras, incluindo ensinamentos secretos. Como sempre, estou acompanhado por um querido amigo. Quem está conosco hoje? Ah, Cristos, tudo bem? Vamos lá, cara. Não temos tempo para ouvir você falar sem parar da sua viagem à Grécia. Alguns de nós trabalharam sem parar, correndo para lá e para cá, tudo bem, e felizmente para vocês em casa. Nós preparamos um tema fascinante sobre o divino, especificamente na tradição do hinduísmo. Estamos passando pelos avatares de Vishnu, porque eles são importantes e o que significam para as pessoas de fé e filosofia hindu. Agora, como sempre faço questão de dizer nesses episódios, eu não sou hindu, não fui criado como hindu, então tudo o que aprendi por meio de fontes, não por experiência vivida. Então se eu deixar passar alguma coisa, por favor, fique à vontade para deixar um comentário e me avisar. Ei, você esqueceu de mencionar tal coisa. Se eu errar alguma coisa, coloque lá também. Estou aqui para aprender assim como vocês. Então hoje vai ser um mergulho bem profundo e cósmico, como você pode imaginar. O hinduísmo, mais do que qualquer outra filosofia, eu quase evitei de chamar de religião. Muitos hindus veem o hinduísmo mais como filosofia de vida do que como religião dogmática. E dentre elas é uma das mais cósmicas, mais esotéricas, o que eu acho fascinante. E nós vamos mergulhar nessas histórias que vêm moldando o pensamento espiritual ao longo do tempo. Você conhece o contexto hindu, assim como o próprio subcontinente indiano há milênios. Basicamente é uma narrativa fundamental que vamos explorar hoje do hinduísmo. E isso você sabe, inicia essa imagem incrível de Vishnu, conhecido como o Preservador, a divindade serena e justa. E há meio que esse oceano sem fim se estendendo além do que é até mesmo concebível, desse grande deus azul repousando na serpente enrolada de muitas cabeças. Ananta. Sim, isso de novo, vamos entrar nisso se você não foi criado como hindu. Vai ser muita informação nova, então se prepare, tudo bem. Nesta imagem, Vishnu, o Preservador, sonha o universo para existir em uma cena impressionante. E é aqui que as coisas ficam realmente profundas, né? Sabe? Quando esse sonho começa a vacilar, quando o caos ameaça tudo isso. Vishnu não apenas conserta as coisas de longe, ele desce ao mundo, assume uma forma e anda entre as pessoas. Você pode pensar em Deus se tornando Cristo e descendo à Terra. Os hindus têm uma ideia parecida, chamada avatares, que são essas intervenções divinas. Avatar significa literalmente descida. E Vishnu pode aparecer de inúmeras formas, mas existem 10 principais, e esses são os que os hindus chamam de Desavatara. E eles surgem nesses momentos críticos do tempo cósmico. Cada um tem uma história fascinante, e eles têm cativado as pessoas por eras. Então hoje nós vamos passar por essas 10 fases de transformação e vamos conhecer um peixe que salva todo o conhecimento de se afogar, uma tartaruga que sustenta uma montanha, um javali que resgata a terra. E quero dizer, um ser meio homem, meio leão que despedaça um tirano, todo tipo de coisa que vamos abordar. Vamos sentar sob a árvore Bodhi com o Buda e vislumbrar o cavaleiro em um cavalo branco. Quem um dia irá reiniciar o mundo? Tudo isso e mais ainda, para milhões de pessoas ao redor do mundo, essas histórias são lembretes vivos de que, quando a escuridão chega, a luz encontrará um caminho. E vamos ver como esses contos antigos ainda falam para muitos hindus ao redor do mundo até hoje. Então vamos voltar ao começo, e quando eu digo começo, quero dizer o começo literal, o começo de tudo, do próprio tempo. O primeiro avatar, o Matsya, conhecido como o Peixe. Enquanto as águas do dilúvio cósmico estão subindo, você sabe, prestes a destruir o universo. Um homem chamado Manu encontra um pequeno peixe em suas mãos que fala com ele e implora para que não o jogue de volta no rio. Comovido por essa compaixão, Manu o leva para casa e o coloca em um pote.
Mas algo extraordinário acontece. O peixe começa a crescer rapidamente do pote para o lago, do lago para o oceano, e então o peixe revela sua verdadeira natureza. É Matsya, o primeiro avatar de Vishnu, e ele avisa Manu sobre o dilúvio que está por vir e lhe dá instruções específicas. Ele diz: construa um barco, reúna sementes, animais e, mais importante ainda, os Vedas. Segundo algumas tradições, eles contêm o conhecimento sagrado com os planos da criação. Essas histórias de dilúvio estão em todas as tradições. Esta é a versão hindu, onde o dilúvio engole tudo e Matsya surge como um grande peixe dourado com um chifre. Manu amarra seu barco a esse chifre e Matsya os puxa pelas águas cósmicas. Há uma missão mais profunda em andamento. O demônio Hayagriva roubou os Vedas, e Matsya mergulha nas profundezas, luta contra os demônios e recupera esses textos sagrados. Então, à medida que as águas baixam, Manu repovoa o mundo com as formas de vida salvas. Mas o verdadeiro tesouro não são os animais ou as sementes, e sim a sabedoria, a própria verdade, que está impregnada nos Vedas. E Matsya garante que o conhecimento sobreviva a cada fim para guiar cada novo começo. Isso nos leva ao segundo avatar, Kurma, também conhecido como a tartaruga. Você pode achar que deuses e demônios são inimigos eternos, mas é aí que a história do hinduísmo fica interessante. Apesar dessa rivalidade cósmica entre o bem e o mal, essas forças decidem cooperar em um projeto sem precedentes: agitar o oceano cósmico para extrair Amrita. E esse é o néctar da imortalidade. Eles usam o Monte Mandara como bastão para agitar e Vasuki, o rei das serpentes, como corda. Os deuses pegam uma ponta, os demônios pegam a outra, e eles começam a girar a montanha. Mas aqui está o problema. O pico maciço começa a afundar no fundo do oceano e tudo está prestes a explodir. Você pode imaginar como uma espécie de radiação nuclear causada por esses deuses e demônios trabalhando juntos. Então, o que Vishnu faz? Ele intervém, se transforma em Korma. A tartaruga é tão imensa que o Monte Mandara se torna apenas um peso em seu casco. Suas costas estáveis fornecem a fundação, uma espécie de base sólida para que a agitação continue, e é realmente uma grande agitação. O oceano cede. Esses tesouros fantásticos e malucos, quero dizer, veneno mortal, a deusa Lakshmi, uma árvore que realiza desejos e, finalmente, esse néctar da imortalidade. Mas quando esse néctar aparece, os demônios o pegam e fogem. Eles o roubam, levando a uma perseguição cósmica até que Vishnu os engana e garante que os deuses recebam sua parte. Korma nos ensina algo profundo sobre cooperação e estabilidade, e basicamente que em qualquer grande empreendimento deve haver algo sólido para se apoiar. A tartaruga fornece essa base sem buscar glória, apenas se mantendo firme, enquanto outros fazem o trabalho dramático acima. Ao ouvir essa história, penso em tantas tradições antigas que veem a terra nas costas de uma tartaruga, algo estável e capaz de cortar a água. Existem várias tradições populares desse tipo, inclusive na tradição havaiana, e me pergunto se não foram inspiradas por essa história. Mas esse drama cósmico ainda não acabou, e isso nos leva ao terceiro avatar, chamado Varaha, também conhecido como Javali. O demônio Hiranyaksha comete o que pode ser chamado de crime supremo, pois ele arrasta a própria Terra para as águas primordiais no fundo desse oceano cósmico, a Terra. A deusa Bhudevi clama enquanto é puxada para essa escuridão esmagadora. Enquanto toda a vida, como conhecemos, enfrenta a extinção, o que Vishnu faz? Ele responde de forma prática e perfeita. Ele se transforma em Varaha, esse javali colossal com presas que podem rasgar a realidade cósmica como conhecemos. E a forma faz todo sentido. Quero dizer, javalis cavam na lama, não têm medo de se sujar, conseguem cavar e podem lutar em ambientes bagunçados. E Varaha faz exatamente isso. Vishnu como Varaha mergulha nas profundezas do oceano cósmico, onde encontra esse demônio de pé sobre a Terra como um conquistador, e os dois travam uma batalha enorme, épica. Alguns dizem que ela dura milhares de anos, e as armas do demônio colidem contra a força do javali, e eles estão sacudindo todo o cosmos. E isso não é apenas um combate físico, é uma batalha de filosofias. Hiranyaksha, o demônio, representa essa destruição nihilista, tentando destruir as coisas pelo simples caos, arrastando tudo para a lama, e Varaha representa a vontade divina de mergulhar no caos. Não para se juntar a ele, mas para elevar o que é precioso e valioso, a vida humana e tudo o que conhecemos. Varaha crava sua presa no coração do demônio e ergue a terra em suas presas, levando-a pelas águas até a segurança. E a mensagem dessa história é muito clara.
Às vezes, a salvação exige se sujar, lutar e defender o que é certo, mergulhar na bagunça e fazer o que for preciso para levantar o que é belo e digno de ser salvo. Agora isso nos leva ao quarto avatar, que é o Homem-Leão conhecido como Narasimha. A história continua com Hiranyakashipu, que é o irmão do demônio que foi derrotado pelo avatar Javali, e esse demônio está buscando vingança pela morte do irmão. Ao tentar se tornar invencível através de terríveis austeridades, ele conquista uma bênção aparentemente perfeita de Brahma graças à sua perseverança. Ele não pode ser morto por homem ou besta, de dia ou de noite, dentro ou fora do céu ou terra por nenhuma arma. E efetivamente esse demônio se torna completamente invencível e essa proteção o transforma em um tirano. Ele conquista o céu, faz os deuses se esconderem, declara-se a divindade suprema. Mas aqui está a reviravolta. Seu próprio filho, Prahlada, permanece devoto a Vishnu, apesar das ameaças e da tortura. Enfurecido por essa desobediência, esse demônio, Hiranyakashipu, golpeia uma coluna exigindo: onde está o seu Vishnu? Ele está nessa coluna, e a coluna se parte ao meio e surge algo nunca visto antes. O Narasimha, nem totalmente homem, nem totalmente besta, essa quimera aterrorizante e impressionante, com um torso humano e cabeça de leão, os olhos ardendo como o sol, a juba fluindo como fogo, assim é Narasimha. Esse híbrido de homem e leão arrasta o demônio até o limiar do palácio, nem dentro nem fora, ao entardecer, nem dia nem noite. E o coloca sobre seu colo, nem na terra nem no céu, e o despedaça com as garras. Não é uma arma nem uma ferramenta. Assim, efetivamente, esse meio homem meio besta consegue matar esse demônio sem violar nenhuma das condições de imortalidade dadas pelo Brahma. E como resultado, esse tirano morre. É implacável, mas genial e perfeitamente preciso, e trata-se da lei cósmica, trata-se de encontrar o caminho através das regras. E a história não termina aí. Então Narasimha, esse ser meio leão, meio humano, ainda está tomado por essa fúria divina. E ninguém se aproxima, exceto o pequeno Prahlada, o filho desse demônio, que se aproxima e toca suavemente a juba do leão. E nesse gesto inocente, a fúria de Narasimha se desfaz e esse protetor feroz volta a ser gentil. E a lição aqui é bastante profunda. Nenhuma tirania é permanente, não importa o quão bem protegida ela esteja, seja por Deus ou pelas leis dos homens. A justiça encontrará um caminho e pode até demorar, mas nunca será negada. E isso nos leva ao quinto avatar, Vamana, conhecido como o Anão. E esse avatar aparece em uma época em que o desafio não é um típico demônio maligno, mas sim que a própria perfeição dele perturbou esse equilíbrio cósmico. Os demônios ficaram tão poderosos que expulsaram os deuses do céu novamente. Agora o Rei Bali não é mau, ele é apenas bem-sucedido e conquista através de sua lendária generosidade e não pela crueldade, sendo um dos maiores sacrifícios de Bali. Uma figura curiosa aparece, Vamana, e este é um jovem Brahmane anão, humilde em aparência, aproximando-se do governante mais poderoso de todo o universo. E basicamente Bali olha e diz: o que você quer? E Bali é gentil e oferece ouro, joias e terras. E o pedido de Vimana é tão modesto que chega a ser quase insultante. Vimana diz: apenas 3 passos de terra medidos pelos meus próprios pés. Apesar do constrangimento do conselheiro com o pedido pequeno, Bali aceita. Nesse instante ocorre algo milagroso. Vimana começa a crescer até se tornar um gigante cósmico cuja cabeça toca as nuvens, e com seu primeiro passo ele cobre toda a terra. Com o segundo passo, ele atravessa os céus, retomando-os para os deuses. Onde devo colocar meu terceiro passo? Nessa bunda gigante? E Bali, percebendo que foi superado pela própria generosidade, ele foi aproveitado. Sem perceber o quanto esse anão poderia crescer, sente quase admiração em vez de raiva e diz: coloque sobre minha cabeça enquanto se curva. O terceiro passo de Vimana empurra Bali para o submundo, não como punição, mas como um reposicionamento. Ele governará lá e retornará à Terra anualmente durante o festival de Onam, quando Kerala celebra seu rei mais amado. E a sabedoria aqui é fascinante. O verdadeiro poder nem sempre se anuncia com fanfarra. Às vezes vem de forma silenciosa ou humilde, pedindo quase nada. Nessa humildade reside uma força, pois o pequeno anão usou sua generosidade para conquistar o mundo. E que Vishnu em pessoa, como esse preservador e aquele que traz equilíbrio, é capaz de assumir a forma do humilde anão para restaurar a humanidade de forma eficaz.
E isso nos leva ao sexto avatar Parashurama, o sábio guerreiro. Então, dessa sabedoria sutil de Vamana, passamos para um avatar muito mais severo, o sábio. Jamadagni vive pacificamente com sua esposa Renuka e seu filho Rama, até que o rei vem visitá-los. Usando sua vaca divina, Kamadenhu, Jamadagni alimenta todo o exército do rei. Mas o rei ganancioso exige que a vaca seja sacrificada, e ao ser recusado, ele a rouba à força e mata Jamadagni a sangue frio. Quando Rama retorna e vê seu pai morto, uma fúria cósmica o consome. E empunhando seu machado, uma arma concedida pelo próprio Shiva, ele se torna Parashurama, o homem do machado. E ele faz esse voto aterrorizante de erradicar toda a classe dominante de guerreiros porque eles se tornaram tão corruptos, tão gananciosos e tão arrogantes. E o que se segue, de acordo com a tradição hindu, são basicamente gerações de força imparável, então Parashurama se torna essa força, eliminando toda essa classe de guerreiros. Não apenas uma vez, mas como diz a tradição, 21 vezes eliminando governantes e seus descendentes. E ele não apenas os mata uma vez, mas extermina todos os seus filhos, netos e bisnetos, destruindo toda a sua linhagem familiar. Isso parece contradizer tudo o que sabemos sobre a natureza misericordiosa e preservadora de Vishnu. Como esse avatar, que em um momento é humilde, pode se tornar um agente de destruição? Mas Parashurama representa uma verdade desconfortável. Quando a corrupção se torna sistêmica e a ganância é total, quando esse poder é irremediavelmente tóxico, a única solução é cortá-lo completamente. E aqui está o que torna a história de Parashurama notável. Depois disso, ele não reivindica o reinado para si mesmo, nem vinga a morte do pai como rei. Ele doa todas as terras conquistadas aos estudiosos e se retira para as montanhas para meditar. A justiça, de acordo com essa tradição, nem sempre é gentil, e esse avatar nos ensina que às vezes ela exige um remédio amargo e escolhas difíceis que podem parecer cruéis, mas que no final servirão ao bem maior. O verdadeiro teste não é empunhar o machado da justiça, mas deixá-lo de lado ao terminar o trabalho. E de acordo com as escrituras e a tradição hindu, acredita-se que Parashurama ainda está vivo hoje e na Terra. Isso nos leva ao sétimo avatar, Rama, o príncipe perfeito, provavelmente um dos avatares mais famosos e amados que existem. Segundo a história, no próspero reino de Ayodhya, o príncipe Rama é tudo o que um governante deveria ser. Ele é corajoso, habilidoso, filho ideal, dedicado ao dever e muito apaixonado por sua esposa, Sita. Mas na véspera de sua coroação, sua madrasta faz um pedido devastador, exigindo 2 favores prometidos pelo rei. Dasarata prometeu a ela anos atrás. E o que ela pede? Que seu filho Bharat seja o herdeiro e que Rama seja enviado para 14 anos de exílio. Quero dizer, um dia antes da coroação, sua madrasta aparece e tira dele o direito ao trono. E embora devastado, Rama escolhe o Dharma em vez do ganho pessoal. Rama insiste em manter o Dharma e honra a promessa de seu pai. Sita e Lakshmana, seu irmão, recusam-se a ficar para trás, então os 3 partem para a floresta, deixando para trás os confortos da realeza por uma vida de virtude simples. E esse exílio pacífico poderia ter continuado, mas a floresta os atrai para um conflito indesejado. Demônios atacam sábios locais, e o senso de dever de Rama o obriga a protegê-los, e o conflito se intensifica. Até que Ravana, o rei demônio de 10 cabeças de Lanka, decide que quer Sita para si, usando uma astuta enganação, um cervo dourado para atrair Rama para longe. O destino clama por ajuda para afastar Lakshmana. Ravana sequestra Sita, sua própria esposa, quando ela sai de um círculo protetor para ajudar o que parece ser um homem santo disfarçado. O que se segue é uma guerra épica. Rama, auxiliado por um exército de macacos liderados pelo devoto Hanuman, trava a batalha contra as forças de Ravana. E depois de derrotar o rei demônio, ele se reúne com sua esposa Sita. Com a derrota de Ravana, a ordem é restaurada e o equilíbrio entre o bem e o mal é mais uma vez reafirmado. A jornada de Rama nos mostra que o Dharma não é um destino, é uma escolha que fazemos todos os dias, especialmente quando o caminho está mais difícil. Seu avatar nos lembra que a verdadeira força não está apenas no poder, mas na restrição, na honra e no compromisso inabalável com o que é certo. A história de Rama, sinceramente, me lembra muito os filmes de Bollywood. Meio que tem essa ideia de honra, nobreza e maldade. Tentando tirar isso e o mocinho seguindo o caminho correto para, restabelecer a justiça mais uma vez.
Quero dizer, não posso deixar de pensar que muita da tradição de Bollywood e as histórias que vemos surgem disso. Tipo, sabe, a mídia indiana provavelmente se inspira muito nesses textos, nessas avatares. Então, da nobreza trágica de Rama, passamos talvez para o avatar mais amado de todos, Krishna, e talvez o mais complexo e multifacetado, mas também o avatar mais amplamente adorado. E é esse divino pastor de vacas e cocheiro, e esse rei filósofo, e há tanto associado a Krishna que talvez mereça um episódio só para ele. A história de Krishna começa com um padrão familiar, uma profecia que prevê ao rei Kamsa que o 8º filho de sua irmã irá matá-lo, uma profecia bem específica. Então ele aprisiona Devaki e Vasudeva, assassinando cada criança ao nascer. O 8º filho é Krishna. Milagrosamente, logo após seu nascimento, as portas da prisão se abrem completamente e os guardas adormecem, e Vasudeva carrega o bebê Krishna através de um rio turbulento até uma vila próxima, trocando-o por uma menina recém-nascida do chefe dos pastores, Nanda, e sua esposa, Yashoda, em uma troca secreta. Isso basicamente salva sua vida, e assim ele é criado como um pastor de gado desde a infância. Krishna é extraordinário, mas ao mesmo tempo completamente brincalhão e possui uma força impossível. Quero dizer, ele levanta pedras enormes como se fossem brinquedos, mas também usa essa força de forma travessa. Ele, por exemplo, rouba manteiga. E de acordo com algumas histórias, enquanto as garotas estão, você sabe, tomando banho, ele rouba as roupas delas e as esconde. Sabe, ele causa confusão que exaspera os adultos, mas isso também é cativante, já que só usa seus poderes para travessuras. E as pegadinhas não são aleatórias. Elas têm esse propósito divino, e ensinam que posses materiais são menos importantes que a alegria e os prazeres divinos. No final, tudo está na risada e em ser brincalhão. E assim como protetor, Krishna realiza milagres que parecem quase casuais. Ele dança sobre a cabeça da serpente venenosa Kaliya enquanto ela foge do rio. E quando o ciumento Indra envia tempestades para punir a aldeia, Krishna levanta o monte Govardhana com seu dedo como um guarda-chuva, protegendo todos por 7 dias. Quero dizer, isso quase me lembra Hércules, tipo, se você conhece a história de Hércules, o jovem Hércules é extremamente forte e poderoso, mas é meio travesso e nem sabe a própria força. Mas é o ensinamento espiritual de Krishna que no final transforma tudo. Sua flauta à meia-noite chama as gopis para dançar na floresta ao luar. E esse é um evento que não é descrito apenas como um momento romântico, mas como uma metáfora para o anseio da alma por essa conexão divina. E o amor de Krishna por Radha se torna o próprio símbolo da devoção. Na tradição posterior, durante a dança rasa, Krishna se multiplica, de modo que cada gopi sente sua presença completa, mostrando que o amor divino responde plenamente a cada alma que busca a conexão divina. Ao atingir a maioridade, Krishna cumpre seu destino ao matar o tirano Kamsa, mas seu maior momento na verdade vem depois. Durante a épica guerra do Mahabharata, quando seu amigo Arjuna se recusa a lutar contra parentes no campo de batalha. Krishna apresenta o Bhagavad Gita, 700 versos, que exploram as questões mais profundas da existência, entregues pouco antes da Grande Guerra. Faça o seu dever sem apego ao resultado, ensina Krishna. Haja porque a ação é correta, não por vitória ou derrota. Isso é Karma Yoga, totalmente engajado com o mundo, enquanto simultaneamente está desapegado dele. Então o Avatar de Krishna nos ensina que o divino não está separado da vida comum, mas na verdade está inserido na vida comum. O divino existe na brincadeira, na amizade, no amor e na coragem de fazer o que é certo, mesmo quando não é conveniente. Sabe, é essa ideia de cumprir seu dever não pelo resultado, mas porque é a coisa certa a se fazer. E isso nos leva ao 9º avatar, o Buda, também conhecido como o Iluminado. Então, do envolvimento alegre de Krishna com o mundo, nós vamos para o Buda. O Buda é talvez o avatar mais conhecido de Vishnu. Siddhartha Gautama Buda é o avatar de Vishnu. Agora, o budismo é frequentemente considerado um caminho separado, e de fato é, tanto historicamente quanto teologicamente. Mas dentro de algumas tradições hindus posteriores, especialmente o Vaishnavismo, Buda passou a ser visto como o 9º avatar. Então, novamente, muitos budistas argumentarão que Buda é um caminho próprio, mas para os hindus, Buda existe como esse 9º avatar de Krishna. Esse é um tema complexo, com diferentes visões até no hinduísmo, e pode render um episódio próprio. Mas em resumo, eis o que precisamos saber.
podemos ver como essa história se encaixa no padrão maior dos avatares. Então, o príncipe Siddhartha Gautama nasceu no século V a.C. e foi criado com luxo por seu pai, o rei Suddhodana, que queria desesperadamente evitar uma profecia de que seu filho se tornaria um mestre espiritual em vez de um rei. Mas o destino, como sempre, tem seus próprios planos. Então, o príncipe Siddhartha percebe que seus privilégios não podem protegê-lo de algumas das verdades fundamentais da vida. Então, quando Siddhartha finalmente deixou o palácio, ele se deparou com 4 visões que mudaram tudo. Ele vê um homem idoso, um homem doente, um cadáver e um monge sereno. E esses encontros revelaram que o sofrimento é universal e que a riqueza, não importa o quanto você seja rico ou poderoso, não pode evitar envelhecimento, doença ou morte. E essa percepção o fez abandonar totalmente sua vida real. Não queria mais ser rei e desejava buscar essa verdade espiritual. Após 6 anos de prática extrema quase fatal, ele escolheu o chamado caminho do meio e meditou sob a árvore Bodhi. E ali naquela quietude ele descobriu as 4 nobres verdades e se tornou o Buda. Conhecido como o Iluminado, textos hindus posteriores fizeram de Buda o 9º avatar de Vishnu, às vezes afirmando que sua missão era reformar rituais mal compreendidos, especialmente como o sacrifício de animais, e guiar a prática espiritual para esse princípio de não violência e transformação interior. A mensagem central de Buda é, no fim, revolucionária. Quero dizer, até hoje, a iluminação está disponível para todos, independentemente de sua casta ou da posição em que nasceram na sociedade. E requer apenas atenção plena, compaixão e sabedoria para compreender a verdadeira natureza da realidade em um mundo obcecado por rituais e hierarquia. E que, sabe, ele ofereceu um caminho que qualquer pessoa poderia seguir. Ele também mostra que, de muitas maneiras, é mais difícil para os ricos e nobres realmente descerem para encontrar esse caminho do meio. E isso cabe a todos nós, independentemente de onde você nasce ou de quem você é filho, tentar buscar essa verdade suprema. E isso, por fim, nos leva ao 10º avatar, conhecido como Kalki, que é chamado de o Cavaleiro do Futuro. Então nós temos essa sabedoria gentil do Buda. Nós avançamos para o limite do próprio tempo, para um avatar que ainda não apareceu, mas cuja promessa mantém a esperança viva em nossas horas mais sombrias na Terra. E esse é Kalki, o 10º e último avatar. E ele representa a intervenção divina suprema, aquela que vai reiniciar o ciclo cósmico e dar origem a um novo mundo. Para entender Kalki, é preciso compreender o conceito hindu de tempo. A história não é uma linha reta do passado para o futuro, mas uma imensa roda que gira por 4 eras diferentes, cada uma durando centenas de milhares de anos. E atualmente estamos vivendo no Kali Yuga. Esta é a Era das Trevas. Podemos dizer, o inverno do tempo cósmico de certa forma. E o Kali Yuga não é uma época boa. É quando tudo dá errado, a verdade se torna rara, a justiça é fraca e as pessoas perdem sua conexão com o divino. E os líderes são corruptos, e há falsa sabedoria e desinformação. E a violência se disfarça de força. E o próprio tecido do Dharma, a ordem moral que mantém tudo unido, começa realmente a se desfazer. E os textos antigos descrevem Kali Yuga como uma era em que as pessoas terão vida curta, serão gananciosas e desprovidas de virtude, onde as normas sociais e morais estão se dissolvendo. E no fim das contas, o egoísmo é o que move a maioria das pessoas. Mas aqui está o ponto crucial: a escuridão não é permanente. E bem no final do Kali Yuga. Quando tudo parece completamente sem esperança, quando todo o caos tomou conta e não há mais luz. Quando as últimas faíscas de bondade tiverem desaparecido completamente, Kalki aparecerá. E é assim que será. Imagine uma figura em um cavalo branco, saindo da tempestade cósmica, com uma espada que brilha como um raio. Isso não é como o gentil, sabe, pastor de vacas Krishna, ou aquele paciente, tipo um professor moderado, Buda. Este é Vishnu em seu aspecto de destruidor cósmico e renovador, ou aquele que traz a nova era. E ele veio para cortar tudo o que foi corrompido e está doente, e a chegada de Kalki vai abalar a Terra e destruir toda a corrupção. Está profetizado que ele liderará a batalha final contra as forças do caos e das trevas e restaurará a ordem cósmica. Mas isso não é apenas destruição por si só. Kalki representa um incêndio florestal que, basicamente, você sabe, queima a madeira morta de uma floresta para que um novo crescimento possa realmente começar. E sua espada corta o karma acumulado da era e basicamente limpa tudo para que a criação possa recomeçar do zero.
E quando a batalha terminar, quando o último dos governantes corruptos tiver caído e os demônios tiverem sido expulsos de volta para seus buracos, Kalki dará início ao Satya Yuga. E essa é a Era da Verdade. É um renascimento, a primavera do tempo cósmico, uma nova era dourada. E o Dharma será forte mais uma vez. Líderes sábios e justos garantirão que as pessoas vivam em harmonia entre si e com a natureza. E a promessa de Kalki cumpre uma função crucial do ponto de vista psicológico. Ela nos diz que não importa o quão ruins as coisas estejam, não importa o quão desesperadora seja a situação, a história nunca termina. A roda do tempo continuará girando, e no final, o amanhecer sempre segue a hora mais escura. Mas Kalki não é uma promessa passiva, é um chamado à ação. Este é o Avatar do futuro, e ele nos faz uma pergunta: o que você vai fazer para manter a luz viva? Você é uma das almas justas que vai lutar ao lado de Kalki quando ele vier destruir a corrupção, ou fará parte da corrupção que Kalki acabará derrotando? Na nossa era atual de tantas crises diferentes, seja o clima, a corrupção, a política ou o colapso social, essa imagem de Kalki ressoa com um poder renovado, especialmente para os hindus, que veem isso como um momento de justiça. E ele representa a esperança de que, quando os sistemas humanos falham completamente e fizemos tanta bagunça que não há saída pelas soluções normais, o universo vai intervir no final, para consertar as coisas agora. Na escatologia hindu, alguns interpretam Kalki literalmente como um ser divino que vai aparecer fisicamente nesse cavalo branco, e outros o veem. Metaforicamente, isso é uma metáfora talvez para descrever o despertar da consciência que vai transformar as civilizações humanas. E ainda, outros acreditam que ele representa o efeito cumulativo de todo o bem que as pessoas no mundo finalmente vão alcançar. E eles vão chegar a esse ponto de virada onde a luz supera a escuridão. E seja qual for a sua interpretação, a mensagem de Kalki é bem clara. Isso também vai passar, o Kali Yuga. Esse tempo de caos vai passar e uma era dourada vai chegar. E que a corrupção, a violência e o desespero não são permanentes. E que a roda vai continuar girando. E assim como o fogo queima o mato, um novo crescimento vai surgir. E isso conclui os 10 avatares de Vishnu. E basicamente tudo se completa, do peixe, que salva a sabedoria do dilúvio no começo de tudo, até o cavaleiro que vai salvar o mundo de si mesmo no final. Através dos 10 avatares, vimos Vishnu assumir várias formas diferentes para preservar o que é precioso, proteger os vulneráveis e resgatar o que está perdido. E essas não são apenas histórias de deuses e demônios, elas são de certa forma para não hindus também. Talvez apenas sabedoria que podemos extrair de histórias que foram passadas de geração em geração. E para os próprios hindus, elas são espelhos que refletem nossas próprias lutas e nossa capacidade de coragem. Cada avatar representa uma resposta a uma crise, como uma estratégia ou plano para lidarmos com situações do dia a dia. Quando nos sentimos submersos pela turbulência, podemos lembrar de Matsya levando a sabedoria pelo dilúvio. Quando outros precisam da nossa força, podemos ser Kurma, firmes e solidários. E quando o mundo está, caindo na escuridão, podemos mergulhar como Varaha e tentar levantá-lo das profundezas. E para enfrentar tiranos ou autoritários, podemos invocar a ferocidade de Narasimha ou, para superar a esperteza, podemos seguir a ousadia humilde de Vamana. E em qualquer situação em que você se encontre, existe um avatar diferente de Vishnu ao qual você pode recorrer para tentar replicar essa sabedoria sábia. No fim das contas, os avatares de Vishnu mostram que o resgate pode vir de várias formas. E às vezes é feroz, às vezes é humilde e silencioso, e às vezes é terno, atencioso e meditativo. Mas no fim das contas, ele sempre vem. E esse é o coração do Dashavatara, a garantia divina de que o universo não abandona aqueles que estão lutando. Ele não deixa os pobres para trás, e aqueles que precisam acabarão recebendo a justiça que merecem. Quando o caos cresce e o mal extrapola, a esperança permanece, talvez essa seja a verdade que podemos levar. Mesmo que você não seja hindu, você pode extrair essa mensagem de esperança e que o resgate sempre está a caminho, seja qual for sua tradição de fé, certo? Quero dizer, no fim das contas, nós fazemos parte dessa história. Estamos aqui para sermos avatares à nossa maneira, protegendo os necessitados, preservando o que é bom e resgatando quem precisa de ajuda. E para nos levantarmos contra tiranos e malfeitores. E todo avatar de Vishnu lida com isso. E no fim, os avatares não são apenas salvadores divinos. Eles são faíscas de potencial que podemos canalizar, que podemos ser. E eles não vivem em templos. Ou não é assim? Não são apenas, pessoas das escrituras. Esses avatares vivem na ação. E qualquer um que se levanta quando mais importa está, no fim das contas, fazendo a vontade de Vishnu.
Às vezes o resgate vem como Deus, outras vezes como nós mesmos. No fim das contas, como alguém que não é hindu e sabe pouco sobre a tradição hindu, acho isso um pouco útil. Lembre-se de que isso também vai passar, que o caos e a escuridão podem chegar, mas todas as coisas podem ser suportadas, e no fim das contas, o resgate virá para todos nós, se você conseguir aguentar tempo suficiente. E seja o oceano cósmico que está subindo novamente, ou um tirano que veio destruir a Terra, ou o caos na sociedade que no fim das contas é reiniciado. Vishnu talvez ensine que os avatares prometem que o amor vencerá o ódio, a luz superará a escuridão e a esperança sempre retornará. E independentemente do que você acredita ou de qual é o seu histórico, acho que isso é algo útil de se lembrar, e esses são os 10 avatares de Vishnu. Agora, novamente, eu mesmo não cresci como hindu. Tudo isso é novo para mim durante a pesquisa e acho muito interessante. Existem várias histórias que para mim se ligam a outras coisas da cultura pop. Seja, sabe, como a história grega, ou mitologia romana, ou até mesmo de certa forma como a mitologia católica, certo? É como a ideia de Deus descendo à Terra. Você se pergunta se existe conexão entre essas coisas. Não sei, mas acho interessante. Como alguém que aprecia todas as religiões e o que elas oferecem. Eu olho para essas histórias e digo, ah, sim, são legais, sabe, para mim são apenas histórias. Mas obviamente, para milhões de hindus, isso é a realidade da filosofia e da fé deles. Então acho que há algumas coisas a serem aprendidas, sabe? Todos nós somos chamados de alguma forma a nos levantar contra o mal e proteger aqueles que precisam ser protegidos. E essas são as coisas que eu gosto de destacar e o motivo pelo qual gosto de fazer esse programa, porque você consegue ver isso no cerne de quase toda a tradição religiosa que existe. Os princípios são bons. Creio que a maioria leria essas histórias de Vishnu e seus avatares e pensaria, sim, são boas histórias. Esses valores valem a pena ser transmitidos, por isso foram passados adiante e as culturas que os adotaram prosperaram por milênios. Então, estou curioso, o que vocês acham se cresceram como hindus? Tem algo que eu deixei passar? Por favor, deixem um comentário. Se você não cresceu como hindu ou não sabe muito sobre a fé hindu, o que achou? Fico curioso se vocês encontraram conexões com a sua própria fé, ou talvez com a cultura pop, coisas de modo geral que vocês não esperavam. Como sempre, eu leio todos os comentários, então sejam gentis. Aqui é o acampamento de religião, sejam civilizados. As coisas malucas fiquem para o acampamento de história ou o canal principal. Mas eu não sei. Cristos, o que achou? Aprendeu algo ou teve alguma dedução interessante? Não, só teve muita coisa parecida com o episódio nosso do acampamento principal sobre as profecias do fim dos tempos com Joey Avery. Sim, eu e meu amigo Joey Avery realmente gravamos um episódio sobre escatologia, a filosofia do fim dos tempos em todas as principais religiões. Então, não só falamos sobre Kalki e o Kali Yuga, mas também falamos sobre o Islã e o fim dos tempos no Islã, com o Dajjal, o Anticristo. Isso basicamente volta para Yazuja, Majuj e toda a tradição no Alcorão sobre como isso acontece, mas também sobre o cristianismo, como o livro do Apocalipse, todas essas coisas. Então, se você estiver interessado, pode conferir. Talvez a gente coloque isso na descrição abaixo para que as pessoas possam ver. Mas de qualquer forma, muito obrigado a todos. Agradeço por acompanharem mais um episódio do Acampamento da Religião, como sempre, nesta tenda. Acreditamos que a vida é melhor com fé. Podemos tentar aprender com todas as religiões do mundo. Muito obrigado e que a paz esteja com vocês. E aí, pessoal? Aviso rápido. Fãs do acampamento Gaion ou da religião, temos ótimas notícias. Vamos lançar o acampamento de história. Este é o canal onde vamos explorar os temas mais interessantes, fascinantes e polêmicos de todos os tempos ao longo de toda a história. Certo? Você provavelmente já ouviu falar de Benjamin Franklin, não sei, Thomas Jefferson, Nikola Tesla. Figuras históricas interessantes que você deve ter estudado na escola de forma entediante, mas aqui é diferente. Como sabe, fui criado por um teórico da conspiração. Então eu vou mergulhar fundo em todas as relações sociais interessantes, estranhas, ocultas e secretas que todos esses homens famosos e influentes do nosso passado compartilhado têm. Então, se você estiver interessado, por favor, inscreva-se no canal do YouTube. O link vai estar fixado na descrição e também nos comentários. E se você estiver no Spotify, isso não se aplica muito a você, mas esses episódios também vão sair por lá. Vai lá e dá uma nota alta, isso ajuda muito o programa.